Bem-vindo à Sala de Aula do Futuro. Você está acessando a segunda aula sobre o GeoGebra. E nesta aula, nós vamos aprender um pouco sobre os recursos que estão no menu Arquivo. Então, observando um pouco aqui a área de trabalho, essa tela inicial é a tela que nós temos quando instalamos o programa no notebook ou no desktop. Isso é importante enfatizar, porque quando você acessa a página do GeoGebra de instalação, onde você vai escolher qual é o equipamento que você está utilizando e onde você vai instalar, se você optar em instalar num tablet ou num celular, você vai ver que a visualização vai ser um pouco diferente. Mas os comandos, os recursos vão ser os mesmos. Então, a gente pode até verificar que os ícones de acesso rápido estão aqui, né? Na parte superior do programa, aqui na barra superior, enquanto que o menu que você encontraria na outra versão aqui também na barra superior, ele está na lateral, certo? E basta você clicar nesses três risquinhos que você consegue abrir essas opções. Lá naquela tela inicial, a tela que você vai ter ao acionar, né, o programa vai ser exatamente essa aqui. Chama a sua atenção que essa versão é o GeoGebra Classic 5. E quando você inicia seu trabalho a primeira vez, sempre o GeoGebra vai te mostrar, vai te apresentar um menu suspenso aqui na lateral. E aí você pode optar em utilizar gráficos, janela, geometria, janela 3D, planilha de cálculos ou probabilidade. Ao longo das nossas aulas a gente vai explicar direitinho o que quer dizer cada item desse aqui, certo? Bom, é bom a gente enfatizar uma coisa muito importante. O GeoGebra, como a própria palavra diz, né, o próprio nome dele diz, ele é uma mistura de geometria com álgebra. É por isso que você tem aqui duas janelas distintas. Uma janela de álgebra e uma janela de visualização, que vai ser onde você vai trabalhar com geometria ou com plano cartesiano, como está aqui, certo? Nós vamos dar ênfase nas próximas aulas para esse menu que nós temos aqui em cima. Em seguida, nós vamos falar sobre os ícones de acesso rápido. E é até interessante a gente falar um pouquinho dos nomes corretos, né? Pouco se fala disso. Então, essa barra azul, normalmente, assim como em vários aplicativos do Windows, a gente chama de barra de títulos, que é onde você tem o nome do programa e o arquivo, com o nome do arquivo que você salvou. Em seguida, logo embaixo, você tem a barra de menus, que é o arquivo, editar, exibir, opções, ferramentas, janela e ajuda. Em seguida, nós temos a barra de ferramentas, que eu chamei de acesso rápido aos ícones principais que nós temos no programa. E no meio da tela aqui de trabalho, nós temos a região de trabalho propriamente dita. A janela de álgebra, a janela de geometria e gráficos. E embaixo nós temos também o campo de entrada. Esse campo de entrada também é muito interessante, a gente vai utilizar muito nas nossas aulas, certo? Bom, então vamos começar pela barra de títulos. Ela indica o nome, como nós colocamos aqui, o nome do arquivo anterior, ou o GeoGebra, né? GeoGebra 2, GeoGebra 3. Isso aqui é de acordo com o número de janelas que a gente for abrir na nossa visualização no computador. Então, por exemplo, se eu abrir 3 janelas, eu vou ter esse nome, que a princípio a gente chama de nome, é um nome inicial, né? Até que você dê um nome fixo para ele. Então, inicialmente vai ser GeoGebra 1, 2 e 3. Se o arquivo não estiver ainda salvo, né? Como a gente está mostrando aqui na figura. Bom, a barra de menus, que é o nosso trabalho desta aula, ela permite que você acesse, ou ela permite acessar os comandos de aplicação que correspondem aos comandos encontrados usualmente nos programas, certo? No nosso caso, arquivo, editar, exibir, opções, janela e ajuda. E aí nós vamos começar passo a passo. Vamos começar então falando sobre o menu arquivo, que já é muito grande, né? Então o que vai acontecer aqui? Nós temos a janela, a nova janela. Se você clicar nesse primeiro item, nova janela, ou fizer o conjunto das teclas Ctrl N, ele vai abrir para você uma nova janela. Chama a sua atenção que lá na parte superior,
ele nomeou essa nova tela, esse novo arquivo, como GeoGebra Classic 5.2. E assim por diante, como nós falamos na tela anterior. Bom, no próximo, novo. O que nós temos aqui novo? Vamos supor que você já tenha feito um trabalho aqui na tela inicial. E aí você quer clicar e abrir um novo documento em branco, para você começar uma nova atividade. É interessante, ele é muito inteligente e interessante, porque ele sempre vai te auxiliar a lembrar de gravar. Então, se você não gravou alguma coisa, ele já vai acusar para você. Ele pergunta, né, deseja gravar as modificações? Se sim, você clica em gravar. Se não, não gravar ou cancelar a ação que você quer. Em seguida, nós temos, aí o que vai acontecer? Ele vai te abrir um arquivo em branco, né, para você começar uma nova atividade. Em seguida, nós temos aqui o recurso abrir. E aí ele vai te mostrar uma pasta específica onde você deve ter guardado alguma coisa, alguma atividade anterior, ou seu conjunto de atividades no computador. E aí você vai selecionar. No meu caso aqui, eu selecionei para a nossa aula Bob Esponja 2. E aí o que acontece? Para que ele abra, eu vou lá no botão abrir, seleciono, e ele vai lá e abre, né, esse arquivo que eu estou necessitando trabalhar. Em seguida, nós temos outro recurso, é abrir arquivo recente. Isso é muito legal, porque ele faz um lembrete dos 2 arquivos anteriores que você trabalhou. Né? Isso ajuda bastante também, para a gente não ter que perder tempo procurando. E aí eu selecionei até o primeiro, que foi ângulos de um triângulo, uma atividade que nós fizemos. O próximo item do menu arquivo vai ser gravar. Muito interessante isso. Ele grava automaticamente se você já tiver dado o nome específico para a sua atividade, certo? Você vê que ele não interagiu. Ele só manteve o arquivo o nome do arquivo que você deu e não fez nenhuma ação aparente, mas ele gravou. Existe uma outra forma de você gravar, que é a opção de gravar como. Ela é muito interessante também, porque de repente a gente quer salvar o arquivo com outro nome, para reaproveitar a atividade e fazer uma outra, né? No caso aqui nós demos o nome de propriedade fundamental dos triângulos, então a gente quis dar um novo enfoque para essa atividade. Isso é muito interessante, a gente não perde a atividade que a gente estava trabalhando antes. A outra também muito interessante é compartilhar. Esse item compartilhar, ele vai te abrir uma tela, ele vai direto para o seu navegador. No caso aqui eu uso um navegador do Google, e aí você vai ter a possibilidade de compartilhar o arquivo que você fez, a atividade que você fez, com a própria página oficial do GeoGebra. Isso é muito legal, certo? Você pode compartilhar uma atividade ou algo muito interessante que você fez com a comunidade que acessa o GeoGebra. Tudo isso você vai disponibilizar de graça para as pessoas, porque você também tem essa possibilidade de acessar atividades de graça lá, sem ter nenhum ônus com relação a isso. Em seguida, nós temos o item exportar. Eu posso exportar para diversas janelas ou planilha dinâmica. Isso também a gente vai visualizar, a gente vai explorar durante as nossas aulas. Vai ser muito interessante. Tem várias maneiras de você exportar seu arquivo. Você pode transformar, inclusive, a máscara ou a tela inicial da sua atividade em forma de GIF, né? E deixar uma coisa estática e poder, de repente, transformar isso num plano de fundo para alguma outra atividade, ou mostrar para alguém, imprimir, etc. Nós temos também a visualizar a impressão. É um recurso maravilhoso também, porque a gente pode imprimir todas as nossas atividades no GeoGebra e, inclusive, a gente pode ter acesso a como vai ficar essa atividade sem que a gente imprima, gastando papel à toa. Então, o que acontece? Você pode verificar que lá em cima nós temos condições de colocar o título do nosso trabalho, o autor, e aí esses dados que você colocou nesses campos aí, em branco, eles vão ser colocados na tua página. Quando for impresso a atividade, ela vai sair exatamente como está aqui na folha. Teorema do ângulo externo, sala de aula do futuro, a data da atividade, vai ser muito legal. E fica um trabalho super bonito. Em seguida, fechar, né?
para finalizar a sua atividade, encerrar a atividade, o programa, tudo direitinho. Espero que você tenha gostado e continue conosco para a próxima aula, a terceira aula das nossas várias atividades aqui. Até mais!